Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre O Feijão e o Sonho, do Origens Lessa. Se você gosta de literatura, gosta de livros, acompanha esse meio literário, você vai se identificar com algumas coisas que eu vou dizer sobre esse livro. Se liga aí. Bom pessoal, antes da gente iniciar a falar sobre esse livro, eu queria ver com vocês se vocês já estão inscritos aqui no canal, se aquele sininho ao lado da inscrição está ativo. Eu recebi algumas mensagens do pessoal que não está recebendo a notificação nas terças-feiras. Não sei o que acontece com o YouTube, enfim, eles não estão mandando aquele recadinho que chegou o vídeo novo quando eu subo aqui no canal. Então vocês conferem aí se está tudo ok. E se não está inscrito, você aproveita logo para se inscrever e deixar o joinha aí de vocês, que é muito importante aqui pra gente. Mas vamos falar do que interessa, que é do livro. O Feijão e o Sonho, do Origens Lessa, o paulista Origens Lessa. Esse livro aqui, ele conta a história de um poeta chamado Campos Lara. E esse cara, como vocês podem perceber, ele vive entre esse dilema de garantir o feijão ou perseguir o sonho de viver da literatura, né? E nessa tentativa dele de garantir o feijão e viver da literatura, ele vai tendo enormes conflitos com a esposa dele. Ele tem 3 filhos, vive em uma situação muito complicada de dívidas, falta de dinheiro para comida e ele é meio sonhador. Ele quer viver da poesia dele, dos livros dele, mas ele não tem, ele é um escritor sem reconhecimento, teve umas pequenas notinhas de jornal, nada além disso. E vive naquela de criar para tentar editar alguma coisa, mas sem muito sucesso. Vive também de bicos para jornal, aulas particulares, mas ele não tem motivação para dar aula porque os alunos não se interessam pelo que ele diz. Um aluno somente que gosta de literatura também. E a esposa sempre fica alertando: não vai ensinar esse menino a ser poeta, não vai ensinar esse menino a passar fome. E ele fica lá depois das aulas dando umas dicas para o menino escrever e tal. E mesmo no jornal que ele faz os bicos, ele também, nunca o que ele gostaria de escrever no jornal, artigos sobre literatura, são publicados ou ganham grande notoriedade, né? Porque ele, no jornal, o que dá audiência é a violência, né? Violência urbana, tá? Um assassinato, ia logo para a capa do jornal. Então ele fica muito frustrado com isso aí. E aí ele vai contando os episódios, por exemplo, que ele recebeu um dinheiro de um jornal, de um serviço que ele prestou para o jornal, e ele fica tentado gastar o dinheiro que recebeu com uma edição luxuosa de um livro que ele viu numa livraria. E depois ele quer comprar uma peça de mármore para enfeitar a biblioteca dele, os livros dele. E a esposa: como é que você faz isso? É um maluco. A gente precisa de comida, de roupa, de remédios, medicamentos, e você gasta o dinheiro com isso. Aí tem toda a crise, todo o drama. Você vai se envolvendo com essa dificuldade dele. Às vezes dá até pena, porque o cara é apaixonado, né, por livros, por literatura, e você vê o cidadão nessa situação de não poder adquirir um livro que gosta. Eu tinha momentos que eu li assim, muito pesar, né, sobre essa história. E o Origens Lessa, como eu falei, ele é de São Paulo. Ele é um contista, viveu mais ou menos parecido, eu acho que, aliás, mais ou menos não, ele viveu muito parecido com esse personagem que ele criou, o Campos Lara. Ele teve uma certa dificuldade em conseguir uma notoriedade no meio, né? Mas também ele tornou-se um notável. Esse livro é de 38, esse é o primeiro romance dele. Na realidade, o Origens Lessa, ele é um contista, escreveu para jornais, muitos contos, ficou muito reconhecido por isso e acabou escrevendo esse romance que, como eu falei, ele puxa muito da vivência pessoal dele. Ele saiu de São Paulo para tentar a vida literária no Rio de Janeiro, passou fome, teve que dormir na rua, então assim, viveu um drama pesadíssimo, né, em relação a isso. Mas, de certa forma, conseguiu uma notoriedade. Ele não está entre os, vamos dizer assim, a primeira divisão ali
da literatura nacional. Dificilmente você vai ver o nome do Lessa como um dos principais escritores brasileiros. Vamos dizer assim, ele está ali na série B, né, da literatura, se isso fosse um campeonato de futebol, mais ou menos. Mas no meio, em geral, ele conseguiu, como eu falei, ele conseguiu uma certa notoriedade. O Jorge Amado, por exemplo, já disse que ele era o maior contista de todos os tempos na literatura nacional. E vindo do Jorge Amado não é pouca coisa, né? Na vida pessoal mesmo do Origens Lessa. Ele não é de todo o Campos Lara. Apesar de que o Campos Lara vai desenrolando a história aqui, vocês precisam conferir, porque eu não vou contar a história toda. E eu lendo esse livro, de certa forma a gente vai se identificando com ele, a gente que gosta de ler, gosta de comprar livros, de ter livros em casa. Ele fala dos escritores que ele gosta, dos russos, dos franceses, e você, é inevitável quem lê esse livro não se identificar de alguma forma com esse personagem, né? Até mesmo em querer gastar um pouco mais com as edições mais raras, né? Todo mundo às vezes pode passar esse desejo de querer um livro de capa dura, um livro da edição mais elaborada, que é mais caro, de certa forma. O livro ainda no Brasil é bastante caro ainda, apesar de que a concorrência aí de diversos meios tem feito alguns preços baixarem, mas ainda não é muito acessível a todas as camadas sociais, né? Infelizmente, esse livro foi escrito em 1938, a gente está em 2018 e a gente ainda vive esse velho questionamento: por que no Brasil é tão difícil viver de literatura, né? Eu lembro que eu participei, era tipo um café literário na Bienal do ano passado aqui em Fortaleza, e estava participando o Lira Neto e o Ricardo Kelman, que Lira Neto é um escritor, é um biógrafo muito conhecido no Brasil, né, vencedor de prêmios, vários prêmios, escritor da trilogia do Getúlio, Padre Cícero, História do Samba, enfim, ele, Companhia das Letras, o cara muito, muito bem já consolidado na literatura brasileira. E participou também o Kelmer, que é um escritor local, que vive está na batalha ainda, tem alguns livros editados, mas nada nacionalmente reconhecido, e eles dois estavam nesse café, uma coisa bem intimista lá, tinha pouca gente participando, a gente pôde conversar bastante sobre isso, sobre a trajetória de vida deles e a dificuldade em se viver de literatura, em ser exclusivo. Bateu no peito: não, eu vivo disso aqui, eu vivo do que eu escrevo, eu não preciso, o meu trabalho é escrever, o meu trabalho eu ganho com o que eu escrevo, né? Existem enormes dificuldades no Brasil ainda de escritores conseguirem essa realização profissional. A gente lembra que no Brasil teve, eu não sei como é que está hoje, mas acho que diminuiu muito, mas no Brasil era uma tradição: para você ser escritor, você precisava ser um funcionário público antes, garantir uma renda, supostamente não precisar trabalhar, né? E viver, se dedicar se dedicar ao que você escreve, o que ele escreve, né? Enfim, o Brasil ainda vive isso, né? Tem muitos escritores brasileiros, muitos dos mais renomados, que eram funcionários públicos e que a gente se pergunta, né? Será que se ele não tivesse essa renda garantida de um emprego público, o cara teria tanto tempo para escrever? Quantos talentos não estão sendo desperdiçados, né? E perdidos aí, que são caras de rua, caras populares que estão aí nas periferias, tudo, tentando escrever alguma coisa, mas não tem um reconhecimento. Aliás, não tem quem publique antes, né? Antes de um reconhecimento, esses livros precisam ser publicados, né? Essas pessoas precisam serem apresentadas ao público, né? Mas eu particularmente, eu posso estar sendo muito otimista aqui na minha visão pessoal. Não sei se eu estou sendo influenciado pelo que eu vejo na internet, pelo que eu acompanho, especialmente depois que eu criei o canal, é que quem no Brasil lê
realmente ele participa muito, ele gosta de ter o livro em casa. A gente não tem uma cultura de locação de livros, são poucas pessoas que vão na biblioteca e alugam livros. Existem enormes dificuldades burocráticas de você fazer um cadastro na biblioteca. Primeiro, de ter uma biblioteca na sua cidade, né? Mesmo aqui, 3 milhões de habitantes em Fortaleza, você tem 2 livrarias e 2 bibliotecas, e olhe lá. E mesmo assim, algo muito burocrático, muito difícil de você ir lá e alugar um livro, né? O Brasil é um país de 200 e tantos milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes, e proporcionalmente poucas pessoas leem, né? Eu não sei, eu não puxei os dados aqui de pesquisa, alguma coisa para apresentar a vocês, de quantos leitores nós temos. Sempre sai, todo ano sempre sai uma informação sobre essa, uma pesquisa. Na internet você pode encontrar outros canais literários aqui no YouTube já discutiram isso também. É sempre um assunto que é muito recorrente. Por que a literatura brasileira parece que às vezes não embala, né? Não engata mesmo para se difundir para todo mundo? Parece que fica uma coisa de nicho ali, né? Apesar de que é um nicho relativamente grande, né? 1 milhão de pessoas leem no Brasil, mas em comparação com o total da população é um número ainda pouco expressivo, né? E aí vem inúmeros questionamentos, políticas públicas, educação básica, e bom, a gente vai fazer depois se discute isso com mais detalhes, e tem gente que já fez artigos, vídeos com muito mais propriedade do que eu para estar falando aqui nesse momento. Mas enfim, é um livro que eu resolvi trazer para vocês porque se vale como uma dica. É um livro muito simples de ler, gostosinho de ler, tem, sei lá, 194 páginas. Esse livro aqui eu comprei num sebo, tô deixando aí o merchandise do marcador, mas é daquela edição Grande Sucesso, da Abril Cultural. R$1, R$2 você compra esse livro. Eu não vi se tem edições novas sendo relançadas, mas é um daqueles livrinhos ali esquecidos aí na literatura brasileira que vale a nossa atenção, porque, como eu falei, de uma forma ou de outra você vai acabar se identificando com alguma coisa desse livro. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês confiram realmente se estão inscritos aqui, o sininho está lá ativado. Se não tiver inscrito, se inscreve. Deixa o comentário de vocês, vamos discutir sobre isso, sobre tudo que gira em torno da literatura brasileira. Por que é tão difícil a gente ter leitores, viver de literatura. Deixa o like de vocês também, que é muito importante. E é isso, pessoal. Tchau.